pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Exu Laionan, eu sou Babá Olorixá aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Aqui embaixo está aparecendo meu telefone para qualquer dúvida, contatos, consultas, iniciações, você pode falar comigo também. Bom, hoje a gente vai terminar aquele vídeo, primeiro que a gente fez, que é a respeito sobre qualidade de orixá. E por que eu sempre falo isso? Porque eu não sou clandestino na religião. Bom, eu queria deixar bem claro para vocês, eu vou dar logo um spoiler aqui. No próximo vídeo, que seria o vídeo falando a respeito de Exu, eu vou tratar da minha vida religiosa, porque eu quero deixar bem claro, uma vez por todas, quem sou eu na religião e quem não sou eu na religião. Já que estão tentando me dar pedrada de algum jeito, vão tentar me apedrejar por uma coisa que eu não sou. Então eu vou deixar bem, já que eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou largar meu doce aqui, vou falar para todo mundo quem sou eu, de onde foi que eu vim, porque ver se para de ficarem me perseguindo, porque eu tenho registro, eu sou feito, minha cabeça foi raspada, eu tenho 21 anos de iniciado, eu não entrei ontem nem pela janela na religião, eu não fico dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou. Você nunca vai ver eu abrir a boca por aí e dizer assim, ah, eu sou babalaô. Eu não sou babalaô, eu sou babalorixá. Eu nunca disse que era babalaô de candomblé. Quem dizia isso era o professor Genô Miranda, que era considerado como o Oluô das casas antigas, não é o meu caso. Então, quem está tentando me apedrejar tem que ter certeza do que está falando. Então, já que quer falar de mim pelas minhas costas, já que quer inventar, eu vou abrir mais ainda a minha vida religiosa. E aí, quem está tentando me apedrejar, fala o que é verdade. Então, esse próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou na casa da pessoa que me iniciou, do meu primeiro sacerdote, vou na casa do meu segundo sacerdote e vou na casa da senhora que pagou minha obrigação de 14. Porque aí fica mais claro, que fica todo mundo falando a verdade, aí tenta me dar pedrada porque eu falei a verdade. Então assim funciona, assim eu acho que fica melhor, certo? Bom, dito isso, vamos dar iniciação à iniciação. Vamos iniciar então o vídeo de resposta ao vídeo número 1. Eu vou para a minha vinheta, eu vou aqui e volto já. Muito bem, senhoras e senhores, no primeiro vídeo de qualidade de orixá, eu estou citando para vocês o seguinte. Bom, existem várias versões sobre a criação da Gênese Yorubá. Uma grande verdade de conclusão que a gente pode chegar é o seguinte, essa Gênese é toda mentirosa aí do que passaram. Bom, qual é a Gênese que é mentirosa? Ah, o Dudu veio do céu com um saco de areia, jogou na terra que nada tinha. Não, para. Ó, a gente tem várias versões. Uma das versões vai dizer que Odudua, ele invade a cidade de Ireifé e mata o primeiro Obatalá. O nome Obatalá, rei do povo de branco. Se o cara é rei, deve ter uma galera que é súdita dele. Então se essa galera já tá lá, Odudu não jogou saco de areia nenhuma, porque se Odudu invadiu, já existe. Então cai por terra a versão do saco de areia aí, que ele jogou e fez a terra. Então a gente sabe que não é. Ainda nessa primeira versão vai dizer que ele tem 2 filhos. Que ele é pai de Oxeremabô, que mais tarde será conhecido como Obatalá, porque ele vai subir ao trono depois do pai, sendo o terceiro Obatalá da cidade. Vai ser conhecido como Oxalá ou como Abatalá, e o nome Oxeremabô fica suprimido, mas ele é citado em vários oriquis do próprio Oxalá. E tem o segundo filho, Ogum, que Ogum invade várias outras cidades. E se Ogum invade várias outras cidades, cai por terra ainda a versão de que Ogum também tentou criar a terra, que fez o ser humano do barro. Então não tem coerência, já que tem um registro sobre isso. Na segunda história, que parece muito com a primeira, já existem relatos antropológicos feitos por historiadores, e na versão do professor Ominiro, Gil Ominiro, que está aqui na revista Censo, essa imagem que vocês estão vendo aí, o link está disposto também aqui embaixo na descrição do vídeo, ele vai dizer o seguinte, que na invasão do próprio Odudua, ele vai se casar com uma pessoa de Olokun, que nessa versão aqui, Olokun já é uma figura feminina e que vai dar 3 filhos a ele. Dentre esses 3 filhos, nós teremos a presença dos ilustres e mais importantes pessoas que vão aparecer nessa versão, onde você tem que ter muita atenção e respeito por elas. Bom, dentre essas pessoas aqui que está sendo citado, o primeiro vai ser Ocambi. Preste atenção aí na setinha, que você vai ver esse nome. O segundo vai ser Ogum e a terceiro vai ser Ixedali. Não importa a versão qual for, ou seja, Ogum, ou Xeremabô, ou que seja
Ocambi, Ogum, Ixedalê ou Issadalê, tanto faz. Pra gente, esse histórico aí, ele só vai dar início pra gente de verdade quando chega na cidade de Ọ̀yọ́. Na cidade de Ọ̀yọ́ é que a gente tem a confirmação de data. E é aí que o caldo fica mais grosso, porque a gente consegue confirmar todas as versões que podem supostamente ter surgido antes da criação da cidade de Ọ̀yọ́. Então vamos lá. Já que nessa versão Ocambi vai dar continuidade à verve política do pai dele, a verve de guerrilha, e Ogum vai ser um mero desbravador nessa versão aí, né? Já que a gente sabe que Ogum é altamente perigoso, é um orixá totalmente destrutivo, é uma pessoa de caráter muito violento, ele vai invadir as cidades e os irmãos vão coordenar todos os processos políticos. Uma coisa que é muito certa, Odudua não é pai de nação nenhuma. O que Odudua fez foi invadir, tomar e recriar um novo processo político. Aí a gente tem uma coerência maior. Quando o povo tá lá na cidade e Odudua invade com a tropa dele, com todo mundo, ele começa a implantar a cultura dele. Vamos levar como exemplo aqui. Se Odudua realmente ele vem do Oriente Médio, e no Oriente Médio já existe uma tecnologia de cultivo de plantas, de irrigação, de fazendas, de expansão de animais, expansão de reinado, de uma forma de cultivo. Aí vai começar a ter, com as invasões de outras cidades, o escambo, o tráfico de escravos, tudo que vai movimentar a economia das cidades e logo gerar imposto, e esse imposto vai para dentro do castelo, onde o rei cada vez fica mais rico. E por isso que as invasões às cidades se tornam muito interessantes para as pessoas que querem expandir. E também foi o caso do reinado e do panteão africano. Aqui a gente está falando de um termo histórico político. Quando a gente começa a falar de um termo religioso, que na verdade é a proposta, se faz interessante que a gente estude a história e entenda o processo religioso. Até chegarmos à cidade de Ilha-Ifé, foi uma história muito grande lá no vídeo número 1. Agora a gente já está em Ilha-Ifé e estamos saindo de Ilha-Ifé e invadindo outras cidades. Se eu estou invadindo outras cidades, povos já existem com culturas diferentes. Qual é a minha ideia? É invadir, implantar a minha cultura em outros locais e fazer com que o meu império seja maior. E quando a gente fala de império, automaticamente a gente vai lembrar também dessas supostas nações, como a gente fala hoje, né? Ah, eu sou Queto, ah, eu sou Jeje, ah, eu sou Angola. Tá todo mundo errado. Se a gente fosse se basear em dizer qual é a nação do meu orixá, a gente deveria dizer que todo mundo era Ọ̀yọ́. Eu sou nação de Ọ̀yọ́, porque Ọ̀yọ́ foi uma grande cidade cercada por outras enormes cidades. Preste atenção nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Se por acaso as pessoas que falam a respeito disso têm que se prender a um pequeno detalhe. Toda vez que eu vou falar de cidades aqui, eu tenho que me prender a um determinado bloco econômico, sim, porque essas cidades movimentavam muito dinheiro, essas cidades faziam escambo, tráfico escravagista, e essa cidade criou um bloco pertencente à cidade de Ọ̀yọ́. Daí vai nascer o termo Adjedi. E o que é o Adjedi? É uma nação? Não, Adjedi é uma forma pejorativa de eu dizer que você que não fazia parte do meu bloco, do bloco de Ọ̀yọ́, desse bloco econômico, você, Adjedi, você está fora, você é um estranho, é um forasteiro, você não faz parte do processo. E aí a gente também vai lembrar de um pequeno detalhe, já que a gente lembrou de que não existe essa questão de nação e que não existe também esse processo de sai cortando a pessoa toda porque ela é de candomblé. O aberê, a cura, o corte era utilizado como marca tribal. Bom, se eu tenho o meu rosto riscado, né, se os riscos são em diagonal, né, para cima, isso quer dizer que eu sou um sacerdote. Se são lateralizados, isso quer dizer que eu faço parte de um culto tal. Se é para o lado, se tem cortes de formato diferente, formato de X, isso quer dizer que eu sou um guerreiro da tribo tal. Então toda essa galera era conhecida naquele meio. E esse meio eram quais cidades? A cidade, prestem atenção nos nomes que são bem interessantes. A cidade de Ebá, cidade de Benin, eu estou falando da cidade, não é do país Benin, que fica logo ao lado. Cidade de Benin, cidade Popô, cidade de Sabé, não é cidade de Savé, cidade de Sabé, cidade de Quetou, que se escreve assim, mas se lê Queto, a cidade de Abelcutá, levando em conta aqui que Abelcutá existem duas,
a cidade de Ondo, cidade de Ilori, cidade não país de Togo, cidade Togo, e a cidade de Nupé, que está dentro do território de Oió. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Todas essas cidades fazem parte de um bloco. Essa imagem que você está vendo aí, veja que fazem parte de um bloco só. Essas cidades todas vão ser cidades capitais de Oió, ou seja, todo esse povo que mora dentro desse bloco vai ser considerado como Oió. Quem está fora do bloco, quem está em outra cidade, vai ser considerado Adjedi. Logo, as versões que nós escutaremos, né, se tratam a respeito dentro desse bloco aí, ó, que vão compreender todas essas cidades e que mais tarde também a cidade de Oxobô será invadida, tomada de assalto por Ogum, onde Logun Edé também será sequestrado e será criado por Ogum. Daí, levando a fama de Logun Edé ser um assassino tão violento quanto ao próprio Ogum. E existe também itãs que vão dizer que o verdadeiro pai de Logun seria Ogum e não Oxóssi. É Ogum porque Ogum cria ele como filho por conta do espólio político, porque era um costume dos reinados. Tipo, a cidade de Oxobô é uma cidade muito importante de entroncamento, de coisas que passam por ali. Há um contato político. Aquela cidade para mim é muito importante. Qual foi a função de Ogum? Ogum foi lá, tomou a cidade e para ficar em cima desse acerto, e aqui é um termo político que a gente está falando, ele toma Logun como sequestro e vai dizer o seguinte para Moremi, que é intitulada Oxum. Oxum é um cargo que é dado às mulheres que fazem o culto para o tuto. Então, politicamente, ele vai lá, toma Logun Edé e diz o seguinte: se você não ceder a cidade para mim, eu mato o seu filho. Se você não resistir a invasões de outros blocos aí, de outras cidades, de outros guerreiros que tentem invadir, eu mato você e mato o seu filho. Então ele leva Logun Edé, cria Logun Edé dentro dos exércitos dele. Logun Edé se torna um homem muito violento e ambidestro, como o próprio Ogum. Ogum é considerado o pai de Logun por esse motivo, não que ele tenha feito o filho em Moremi. Ah, mas aí, e a paternidade de Odé? Odé não entra em nada, aí a gente está falando aqui do século VI. Odé vai aparecer no século VIII, século IX, mais ou menos por aí. Então a gente tem a certeza que historicamente isso inexistiu. Agora, quando a gente fala a termo religioso, 200 versões santificadas vão aparecer, que é o caso do que a gente quer falar. Por exemplo, vamos voltar lá na primeira versão da criação de todo esse processo antes da gente chegar na cidade de Oió, como eu já expliquei. Então, se está dizendo que existe a presença de Ogum na primeira versão, existe a presença de Oxeremabô na primeira versão, e na terceira versão vai dizer, na segunda versão vai dizer que o Dudu casou e teve esses 3 filhos. Então vamos embora se prender aqui, ó. Vamos supor que agora Ocambi seja realmente o pai de Oranian. Vamos lembrar que Oranian é tido como um deus também, né, que é filho de uma criação, é um Mobibi, que tem 2 cores. Isso só poderia acontecer por um motivo: se o cara tivesse vitiligo. Há quem diga também que o tio dele, a gente está falando aqui de Oxeremabô, que hoje é conhecido como Oxalá, possivelmente seja albino, porque todas as crianças que nascem em território iorubá, que nascem sem a proteção normal da pele, de ter uma cor na pele, essas crianças, quando nascem albinas, elas são muito sensíveis à luz, elas não podem comer dendê porque elas têm uma sensibilidade muito grande a oleaginosas, ao sal, ou seja, a gorduras. Eles não podem comer gordura, não podem comer sal, eles não mandam na claridade porque resseca a pele e abre ferida. Muito provavelmente são costumes atribuídos ao próprio Oxalá. Oxalá sempre anda coberto, ele sempre anda de branco, ele não come sal, ele não come dendê, porque possivelmente, cientificamente falando, Oxalá, ou seja, Oxeremabô, possivelmente albino. Prova disso que as crianças que nascem com o albinismo são levadas ao templo de Obatalá e são iniciadas e são totalmente resguardadas, porque as outras pessoas querem pegar essas crianças para fazerem magia, que isso é um assunto para um próximo vídeo, certo? Então, deixando isso bem claro, a gente vai agora entrar na fase para que vocês entendam por que as pessoas começam a dizer no Brasil que existe qualidade de orixá. Bom, eu queria trazer para vocês uma coisa seguinte. Vejam só essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Vejam, interessante, tem uma setinha azul aí apontando, né? Essa setinha azul que está apontando, ela vai trazer um pequeno detalhe para vocês.
Bom, observe que aqui a gente está citando várias cidades circuladas aqui, e dentre esse círculo, você vai ver uma cidade chamada de Ibona. Bem interessante isso aqui, né? Vocês já ouviram falar isso de alguma forma. Arirá Ibona, fulano é de Ibona. Ibona é uma cidade onde o culto de Arirá também é feito. Veja que ela não faz parte do bloco da cidade de Oió, ou seja, é uma cidade considerada Adjedi. Mas você vai ver aqui cercado, né, por esse círculo azul, a cidade de Oxobô. Observe que Oxobô ela é uma cidade em entroncamento. Ela vai dar seguimento à estrada para várias outras cidades. Então, se as pessoas dizem assim, eu sou de Oxum Oxobô, eu sou de Oxum Carê, eu sou de Oxum Ipondá, eu sou de Exum não sei das quantas, são tudo nome de cidade que vão cercar a cidade de Oxobô. Então, observe, toda vez que as pessoas vão falar a respeito de qualidade de orixá, elas esquecem de olhar o lado histórico da coisa. Qual é a diferença de um orixá para outro? É o mesmo orixá, é o mesmo título dado, né? O que vai variar que são sacerdotisas diferentes em cidades diferentes. Por quê? Mas o culto na cidade de Axante é uma cidade mais baixa. É uma cidade onde ele faz mais calor. É uma cidade onde o rio é mais caudaloso. O rio é muito maior. É uma cidade onde eu tenho roupas de cor. É uma cidade onde a própria estrutura física do lugar, a própria geografia me permite a ter determinados tipos de plantios, determinados tipos de fruto que eu posso ofertar à minha sacerdotisa. Então, na cidade de Axante, Oxum vai ser cultuada com mel, Oxum vai comer maçã, Oxum vai ter... Eu estou dando um exemplo aqui de maçã. Vai comer banana, vai comer acaçá, ecó, vai ter isso, isso, aquilo, outro. Coisas que vai fazer, por exemplo, aí, mas se eu tô na cidade de... Um exemplo aqui. Eu tô na cidade de Queto. Então, na cidade de Queto é uma cidade que tem mais planície. É uma cidade que o plantio é um pouco mais dificultoso. Então, lá eu vou ter mais ervas do que frutos. Então, essa Oxum já vai ser ofertada a tal determinado tipo de coisa. Então, a gente está falando aqui de Oxum, que é o título dado às sacerdotisas, que vão ser respeitadas como orixá e vão ser cultuadas. Por isso que as pessoas estão dizendo, a qualidade não é qualidade coisa nenhuma. É o nome da cidade onde esse culto é feito. É a mesma coisa quando a gente fala de Xangô. Mas Xangô é uma coisa. O nome do cara é Olufirã, filho de Oraniã, que é irmão de Chaponã, que também é irmão de Adjacá. Vamos levar em consideração aqui o seguinte, nessa linha ascendente, quando a gente fala do pai deles, quando a gente fala de Oraniã, filho de Ocambi, nessa suposição aqui, ele vai ter uma linha ascendente. E agora a gente começa a entrar no processo de Oió para entender melhor como é que funciona essa situação. Se eu já estou falando aqui que Oió foi fundada e eu começo a ter datas, preste atenção nessa imagem aqui, ó. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês sobre essa questão de datas. Eu já mostrei no vídeo número 1, agora no vídeo número 2 a gente vai comentar a respeito disso. Veja essa linha de tempo aqui, ó. O meio vai falar do nascimento de Cristo. Então, você vai contar depois de Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai subindo numa contagem ascendente, e antes de Cristo numa contagem decrescente. Por isso você vai ver aí 2000, 1999, 98, 97 e vai descendo. Essa outra imagem você vai observar sobre aqui, ó, sobre os reinados dentro da cidade de Oió, onde vão se dar os primeiros alafins. Observe que nessa data aqui, ó, você vai ver 1700 a 1600, que foi o reinado póstumo de Ocambi, ou seja, Ocambi já tinha falecido e recebeu esse título depois da sua morte. Quem vai suceder ele, nessa suposição aqui de que Oraniã é filho de Ocambi, vai ser o próprio Oraniã, sendo o segundo alafim da cidade de Oió. Então ele vai responder pelo segundo reinado do ano 1600 a 1500, ou seja, uns 100 anos de folga, para a gente saber que dentre essa época ele possivelmente pode ter vivido aqui, ó. E toda vez que a gente desce 100 anos a mais, a gente vai contando mais um século. Então, se você percebe que começa lá em 1700 e a gente já passa para 1600 aqui, já se passou quase 100 anos. Então, a gente tem que contar também com a idade do filho de cada rei desse aí, certo? Então, se eu sei que o primeiro foi Ocambi, uma homenagem póstuma, o segundo foi Oraniã, aí em ascensão vem o filho mais velho,
chamado de Ajacá, que é o irmão de Olufirã, que possivelmente é bem mais novo. Levando aqui só para relatar um dado para vocês, o próprio Olufirã, ele é criado na cidade de Cossô pela sua própria mãe, Torossi, que não concordou muito em ter sido espólio do pai dele, por ter sido sequestrada lá na cidade de Nupé e engravidou por meio de provavelmente um estupro, porque ela não tinha concordado com a ideia de ceder ao rei, mas como era um acerto político, ela acaba indo. Então, Olufirã ele passa a ser criado na cidade de Cossô, daí o título de Obá Cossô, que é ofertado a Olufirã. Mais tarde, ele sai da cidade de Cossô, vai para Oió, destrona o seu irmão mais velho, Ajacá, que é um rei um pouco mais pacífico, e o irmão cai do trono. Olufirã vai ascender ao trono exatamente entre 1403 e 1455. Em 1405, ele toma o trono do irmão, tendo sido assassinado, ou tanto faz, né? Uma versão vai dizer que ele foi assassinado e o corpo dele esquartejado, outra versão das pessoas que são adébitas ao governo de Xangô vai dizer que Arirá abriu o céu, jogou uma corrente e que ele segura a corrente e foge durante a invasão ao Sá, que essa invasão foi provocada pela pessoa de nome Afonjá, que erroneamente também é tido como uma qualidade de Xangô e foi um dos generais do governo do próprio Olufirã. Então, observe aqui que os fatores históricos, eles existem e estão aí piamente claros. Só dando uma recapitulada então, a gente falou de Oxum, a gente citou aqui as cidades da qual Oxum recebe o nome. A gente foi bem claro aqui nessa situação de qualidade de orixá e que as pessoas sempre procuram uma explicação em lógicas para buscar alguma resposta para alguma coisa que não se tem. E você percebe na imagem do próprio mapa aqui que esse mapa é atualizado, é o mapa da Google, que você vai ver várias cidades com os nomes. Assim também o exemplo que podemos citar aqui dentro da cidade do país do Benin, várias cidades que são atribuídas a supostamente qualidade do orixá Chaponã, como por exemplo, sabemos que ele foi concebido da cidade de Savé e criado ali. Então, quando você escuta falar de Ajunsum, Azoane, Sapatá, são todas cidades ligadas ao país do Benin, que provavelmente as pessoas vão começar a atribuir e dizer que isso é qualidade de orixá, sendo que na verdade não é. Então, Chaponã foi um cara que andou por vários locais, conseguiu assombrar várias nações. Daí a gente se pergunta, você acha que um velho todo caquético e leproso seria capaz de assombrar uma nação inteira, um continente inteiro? Então é uma outra versão que cai por terra. Logo, se eu sei também que Oxeremabô foi rei, ele não foi um velho decrépito. Então, no Brasil, como já é citado, várias pessoas falam assim, não, a gente sabe que Oxalá não é velho, mas em respeito ao candomblé, a gente deixa Oxalá ficar arqueado ou manda que o orixá fique todo torto ali. Assim como o próprio Oluaê também não é velho e as pessoas dizem que o orixá é desse tipo, certo? Eu vou encerrando por aqui, eu espero que tenha sido bem claro para vocês essa explicação científica, deixando bem claro que o culto do orixá, ele continua sendo feito, eu sou adepto dele, eu acho que deve ser feito, mas eu penso que a informação, quando chega aos futuros sacerdotes, você tem uma base histórica muito mais clara para discutir e dialogar sua religiosidade com alguém. Valeu, pessoal, eu me chamo Exu Laionã, sou sacerdote religioso, 30 anos de convivência dentro da religião e 10 como sacerdote, ou seja, eu não sou clandestino para estar falando o que eu estou falando aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo que vai ser A Minha Vida Religiosa é um Livro Aberto. Eu vou aqui e volto já. Ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri, ara o bebê tiriri lona. Exu tiriri.